Queridos, quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 12. Nós vamos do verso 33 ao verso 37, palavras do Senhor Jesus. Mateus 12, de 33 a 37. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Oremos mais uma vez pedindo a iluminação do Espírito Santo na compreensão dessas palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, estamos diante de palavras ditas pelo Senhor, palavras que sondam o nosso coração e que são de uma importância tão grande que falam do destino final de cada um de nós. Nós pedimos que o Senhor nos ilumine os olhos do entendimento para que possamos compreender estas palavras e, ainda que elas possam falar profundamente ao nosso coração, que nós possamos nos examinar e fazer as mudanças necessárias em nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, dá-nos compreensão. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, em momento de crise, as pessoas costumam falar mais do que geralmente fazem. A ansiedade, a angústia e o sofrimento acabam por eliminar os controles que nós temos na nossa mente e as pessoas dizem e pronunciam palavras que normalmente elas não falariam. Muito embora nós possamos achar uma justificativa para isso, para as palavras que nós nunca deveríamos ter dito, é evidente que as palavras demonstram o verdadeiro estado do nosso coração. E determinados descuidos das pessoas com as palavras acabam por revelar as suas fraquezas e a natureza genuína ou verdadeira do seu caráter. E agora, com a tecnologia moderna, as redes sociais acabam incentivando as pessoas a escreverem coisas, postarem coisas que normalmente elas não fariam nem apresentariam se estivesse frente a frente com outras pessoas. A falsa ilusão do anonimato por detrás do teclado faz com que as pessoas se desarmem e o que está no fundo do seu coração acaba vindo à tona. Meu objetivo nesta manhã é expor estas palavras do Senhor Jesus que tratam exatamente sobre esse assunto, de como as palavras acabam revelando o verdadeiro estado do coração de uma pessoa. Primeiro vamos entender em que situação Jesus pronunciou essas palavras tão penetrantes. Se vocês se lembram bem do relato dos evangelhos, o Senhor Jesus tinha curado um homem cego, surdo e mudo, que estava possesso de um espírito maligno. Jesus expulsou o espírito e o homem ficou são. E os fariseus, que sempre acompanhavam Jesus e que sempre procuravam uma razão para condená-lo, criticá-lo diante da multidão, movidos de inveja, eles não tinham uma explicação para Jesus, porque eles não podiam considerar Jesus como sendo de Deus, mas, por outro lado, as obras que Jesus realizava claramente apontavam para esse fato, que ele era de Deus. E ali eles estavam diante de um homem que tinha sido mudo e surdo e que agora, pelo poder de Cristo, expelindo o demônio que causava aquilo, o homem estava completamente curado. Como explicar isso? Então eles vieram com uma explicação. Eles disseram que Jesus expulsava demônios e fazia milagres não pelo Espírito Santo, não pelo Espírito de Deus, mas pelo poder de Satanás, de Beelzebu, o maioral dos demônios. Em outras palavras, eles disseram que Cristo era um endemoniado e que aquelas obras que eram feitas pelo Espírito Santo, na verdade, eram feitas por Satanás. E é então que Jesus pronuncia aquelas palavras tão conhecidas
que eles tinham blasfemado contra o Espírito Santo, que eles tinham falado coisas contra o Espírito Santo. E Jesus disse: se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas o que falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem agora, nesse mundo, nem no mundo vindouro. E aí, em seguida, o Senhor Jesus fala estas palavras que nós acabamos de ler como base da nossa mensagem, que a árvore boa produz bons frutos, a árvore má produz frutos maus, que a boca fala do que está cheio o coração e assim por diante. O alvo de Jesus era mostrar diante da multidão quem eram os fariseus. Eles se apresentavam como religiosos, como santarrões, como pessoas piedosas, mas as palavras que eles proferiam revelavam o seu verdadeiro caráter. E é esse ponto que eu quero usar nesta manhã. O que as palavras revelam a respeito de nós e das pessoas que proferem estas palavras? São 3 lições que eu quero tirar do texto. A primeira delas é que o estado espiritual de uma pessoa se conhece pelas palavras que ela profere, vai do verso 33 até o verso 35. Segundo, que nós daremos contas a Deus no dia do juízo de toda palavra que nós proferirmos, está aí no verso 36. E, finalmente, no dia do juízo haverá apenas 2 resultados do julgamento das nossas palavras: ou seremos justificados ou seremos condenados. Queira Deus aplicar essa palavra ao nosso coração nesses dias difíceis em que as pessoas acabam falando mais do que deviam. Primeiro, o estado espiritual de uma pessoa se conhece pelas suas palavras, por aquilo que ela diz, por aquilo que ela digita, por aquilo que ela posta nas redes sociais, versos 33 e 35. Existe uma relação direta entre o nosso coração e as palavras que nós pronunciamos ou escrevemos. A gente chama essa relação de causa e efeito, ou a lei da causalidade na física clássica. Ou seja, para cada fenômeno existe uma origem, existe uma razão ou uma ligação direta, que, no caso, palavras, elas são produzidas ou são ditas a partir daquilo que existe no íntimo da pessoa. As coisas funcionam assim na natureza de maneira geral. Essa lei, ela abrange toda a criação. O próprio Tiago, o irmão do Senhor Jesus, na carta que ele escreveu, usou palavras semelhantes quando também estava falando da língua, e ele disse assim no capítulo 3, a partir do verso 9: com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. E aí ele apela para essa lei da natureza, que as coisas seguem um princípio de causa e efeito. Ele pergunta: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Ou seja, a própria natureza nos diz que as coisas produzem aquilo que está de acordo com a sua natureza. E assim também são as pessoas. Pessoas más, elas dirão palavras más. E pessoas boas, elas dirão palavras boas. Quando Pedro e João estiveram em Samaria para confirmar os convertidos através do trabalho de Filipe, o evangelista, apresentou-se um ex-bruxo chamado Simão Mago, que foi batizado tendo feito profissão de fé em Cristo Jesus. Quando ele viu que, através da imposição de mãos dos apóstolos, o Espírito Santo era concedido, ele então proferiu as seguintes palavras: eu também quero esse poder. Quanto custa esse poder de fazer o Espírito Santo descer sobre as pessoas? Pedro então replicou que ele fosse para o inferno juntamente com seu dinheiro, porque ele não tinha parte nesse ministério, e Pedro acrescentou: vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Atos capítulo 8, de 14 a 25. Eu vejo que você está em laço de iniquidade. Como é que Pedro podia ver isso depois que ele ouviu as palavras de Simão Mago?
Pessoas más vão dizer palavras ruins. Pessoas boas vão dizer palavras boas. E Jesus coloca 3 ilustrações para esse princípio de que as palavras revelam o que está no coração de uma pessoa. A primeira analogia ou ilustração é da fruta e a árvore de onde ela procede, que está no verso 33. Ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Essa expressão, ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazer a árvore má e o seu fruto mau, fazer a árvore, é uma tradução literal do grego, mas o sentido é esse. Vejam, as árvores, elas produzirão fruto de acordo com a sua natureza. Produzirão fruto de acordo com a sua natureza. Por exemplo, todas as videiras, elas são iguais, mas a uva identifica qual é a videira boa, o sabor da uva, né? A qualidade da uva. Como aqui na nova tradução, na linguagem de hoje, traduzido da seguinte maneira: porque é pela qualidade das frutas que sabemos se uma árvore é boa e não presta. Quando nós morávamos em Goiânia, a Minca e eu, nós uma vez recebemos de presente um pratão assim de jabuticaba, né? O goiano gosta muito de jabuticaba, é uma fruta maravilhosa, porque tinha uma fazenda de jabuticaba ali na região da cidade, e uma vez por ano, quando era na época, a sociedade feminina passava o dia lá, e o dono da fazenda, ele dizia assim: você pode comer quanta jabuticaba você quiser, é completamente livre, né? Então era uma festa. E trouxeram para nós uma jabuticaba, um pouco daquela doce, que fruta maravilhosa. Algum tempo depois, eu e a Minca eu fui pregar numa cidade próxima, Jataí, e lá ficamos no hotel, e nos serviram jabuticaba também. Mas muito ruim, não tem nada contra Jataí. Mas a jabuticaba que nos ofereceram não chegava nem perto daquela outra. Ambas eram jabuticaba, mas uma era boa e a outra era ruim, ou seja, demonstrando que o pé de jabuticaba que produziu aquela jabuticaba boa era uma árvore boa, e as outras que produziram aquela jabuticaba sem gosto era uma árvore ruim. É isso que Jesus está dizendo aqui, é a ilustração primeira. Uma árvore, ela é identificada pelo seu fruto. Segunda ilustração que Jesus usa para aplicar esse princípio é de cobras venenosas. Aí no verso 34, se dirigindo aos fariseus, Jesus diz assim: raça de víboras, ninhada de cobra, né? Ninho de cobra vocês são. Como é que vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Aqui o Senhor Jesus está repreendendo a hipocrisia dos fariseus. Eles apareciam como piedosos, como santos diante dos homens, mas falavam coisas ruins. Eles tinham acabado de falar contra o Espírito Santo, tinham acabado de falar contra o Senhor Jesus. E Jesus pergunta: como é que vocês podem fazer isso? E então os chama de raça de víboras ou ninhada de cobras. Cobras sempre destilam veneno. As víboras, especialmente aquelas conhecidas na Palestina, eram extremamente letais e tóxicas. Víboras não produzem perfume, não produzem alimento, víboras produzem veneno o tempo todo. Da mesma forma, pessoas más, como os fariseus, nunca diziam coisas que eram verdadeiramente boas, coisas espirituais, salvadoras, cheias de graça, que abençoavam. Não. Jesus explica no final do verso 34, como é que vocês podem falar coisas boas se o coração de vocês está cheio de coisas ruins? Porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. O coração, aqui no verso 34, é aquilo que nós somos de verdade, é o nosso íntimo. É o íntimo do nosso ser, que é oculto e invisível para as pessoas, mas que se torna conhecido e manifesto através daquilo que nós tiramos dele, através daquilo que nós escrevemos, dizemos, postamos e falamos.
Alguns até tentam disfarçar, não é verdade? Mas cedo ou tarde o coração transborda pela boca ou transborda pelo teclado, o que revela a verdadeira identidade de uma pessoa. Portanto, nós não podemos discernir uma pessoa somente pela aparência física, somente pelo perfil que ela coloca lá no seu Twitter ou no seu Instagram, mas as palavras que ela diz, os textos que ela compartilha, as fotos que ela posta, isso revela o que de fato está no coração de uma pessoa. Daí a importância de nós conhecermos uma pessoa, dialogarmos com aquela pessoa antes de podermos conhecê-la de fato. Eu ouvi uma vez uma história que eu achei que ilustra bem esse ponto aqui. Um artista muito famoso, em busca de inspiração, resolveu pintar um cenário de um bosque que ficava numa região da sua cidade, um bosque muito bonito, e tinha uma determinada parte do bosque onde havia um pequeno lago e ao redor árvores frondosas, um mato meio cerrado assim, árvores altas, e o sol, quando estava a pino, os raios de luz se filtravam pelos galhos, pelas folhas e formavam um tapete multicolorido no chão. Era algo maravilhoso, era um cenário maravilhoso. Então, naquele dia, o artista pegou lá o seu equipamento, o quadro, as tintas e achou um ângulo muito bom e ele começou então a pintar, olhar e pintar. De repente, houve um grande incêndio irrompeu no bosque. E, para surpresa do artista, de dentro daquela mata tão bonita, no meio daquelas árvores e flores tão bonitas, começaram a sair correndo cobra, escorpião, lagarto, rato, aranha, tudo fugindo do incêndio. Estava tudo lá dentro, mas o fogo botou para fora. É isso que acontece conosco. A ira, o fogo da raiva, faz brotar do nosso coração cobras e lagartos que geralmente as pessoas não percebem. A boca fala do que está cheio o coração. A terceira ilustração que o Senhor Jesus usa aqui, a primeira foi da árvore que dá fruto, a segunda da cobra, que produz veneno, e o terceiro é do tesouro de um homem. Verso 35, o homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro ele tira coisas mais. O tesouro aqui é o nosso coração, ele é chamado assim porque ele é o que nós temos de mais precioso, é aquilo que nós somos em secreto, é aquilo que nós somos em escondido. Naquela época as pessoas não iam para o banco deixar as suas coisas preciosas, elas escondiam, elas ocultavam, velavam, e não poucas vezes, temos até ilustrações no Novo Testamento, as pessoas pegavam pérolas e pegavam moedas de ouro e de prata e colocavam em vasos de barro. O tesouro era escondido, aquilo que ele tinha de mais precioso. E as coisas que ele tirava desse tesouro revelavam que tipo de tesouro ele tinha. A palavra que Jesus usa aqui, o homem bom tira do tesouro bom coisas mais, essa palavra tira, ela pode significar simplesmente espreme, deixa jorrar, como quem aperta uma pasta de dente. Já aconteceu isso, não é, com você? Você foi escovar os dentes de manhã, acordou meio ainda às 11, e apertou e saiu, né? Toda a pasta assim, se apertou e saiu. Então, é essa palavra que Jesus está usando aqui, que o homem bom, ele aperta o tesouro do seu coração e aí sai coisas boas, ou o contrário também. As pessoas más, elas colecionam, elas entesouram no seu coração coisas más, obras da carne, como desejos impuros, emoções impuras, memórias ruins, mágoa, rancor, vingança, está tudo lá dentro. E quando eles espremem isso, o seu coração, as palavras que jorram revelam o que está escondido lá dentro. Ou às vezes o próprio Deus arranca isso do coração delas através da provação, através da angústia, da dificuldade, como por exemplo, durante esse período de pandemia, em que o isolamento social se faz necessário, obrigando as pessoas a conviver
E antes o que parecia ser um convívio tranquilo, porque a distância e a pausa permitia um certo alívio, mas agora a presença continuada provoca irritação e palavras que sempre estiveram lá dentro, mas controladas, elas brotam, são espremidas, né? O sofrimento espreme isso, a angústia, a ansiedade e a ira, bota para fora, e gente se separando, gente brigando, gente que não aguenta mais. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira coisas boas. Pessoas boas colecionam dentro de si perdão, paz, alegria, o fruto do Espírito Santo. Pode espremer o crente, vai sair coisa boa. Na hora da dificuldade, pode apertar, vai sair coisa boa, porque do bom tesouro do seu coração, ele tira aquilo que abençoa. As palavras ditas, digitadas, elas revelam que tipo de tesouro nós temos e que tipo de pessoas nós somos. Em resumo, o que Jesus está fazendo aqui é dizer que as palavras dos fariseus, aquelas palavras em que eles imputaram ao Espírito Santo a obra de demônios, o que ele está dizendo é que aquelas palavras revelaram que os fariseus não eram verdadeiramente tementes a Deus, que eles não eram crentes em Deus, piedosos, que queriam viver para a glória de Deus. Da mesma forma, as palavras das pessoas podem revelar seu verdadeiro estado diante de Deus. Agora vamos para o nosso segundo ponto. Isso aqui foi o resumo do primeiro, né? Temos mais ainda uma jornada pela frente. Vamos para o segundo ponto, que está no verso 36. Jesus disse que no dia do juízo as pessoas seriam julgadas por Deus pelo que falaram, e eu acrescento pelo que digitaram. Verso 36. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Há um dia que Deus reservou para julgar todas as pessoas. Esse dia é chamado na Bíblia de o dia do Senhor, o dia do juízo final. Será o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo, quando Ele haverá de, depois de ressuscitar os mortos, fará chegar diante de si toda a multidão, toda a multidão da humanidade. Milhões, bilhões de pessoas comparecerão diante dele. E o Senhor Jesus haverá de julgar a cada um de acordo com suas obras, e aqui nós aprendemos que esse julgamento será também com base nas palavras que as pessoas disseram. Por quê? Porque as palavras revelam o verdadeiro estado do coração. Ali no dia do juízo que se aproxima, as pessoas prestarão contas a Deus de toda palavra frívola, essa é a expressão que Jesus usa aqui, e que significa palavra inútil, palavra que não abençoa, palavra que não edifica, que não ajuda, que não traz glória a Deus. Perceba que o Senhor Jesus aqui, ele está denunciando não somente palavras agressivas que fazem o mal, mas palavras que deixam de fazer o bem, palavras que deixam de edificar, de abençoar, de trazer alguma ajuda para as pessoas. Todos haverão de prestar contas, deixa eu mudar a frase, todos haveremos de prestar contas a Deus do que falamos, do que escrevemos e do que digitamos naquele dia. E Deus então vai julgar as pessoas de acordo com suas palavras ditas e palavras escritas, porque elas, como nós estamos dizendo, revelam o verdadeiro caráter de uma pessoa. E naquele dia de nada valerão as desculpas que nós costumamos usar quando nós falamos o que não devemos ou escrevemos o que não devemos. Eu sou sincero. Eu escrevi porque eu digo assim, o que vem na minha cabeça, eu sou sincero, eu falo realmente o que eu estou sentindo. Geralmente essas pessoas não gostam quando os outros fazem a mesma coisa com ela, usam da mesma sinceridade. Outros, não, eu sou espontâneo, né? eu falo assim, espontaneamente. Outros dizem, não, é que eu sou mais extrovertido, eu não sou de guardar, eu fico falando. Eu acho melhor assim, porque aí eu já explodo e digo de vez, e aí eu me sinto melhor. Mas venha ver o resultado da explosão que você causou na vida das pessoas. Outros dizem assim, eu não tinha intenção. Outros dizem, eu estava só brincando. Outros dizem assim, era só uma suposição, né? Eu estava apenas aventando uma hipótese. Essas desculpas de nada valerão no dia do juízo, porque o Deus que conhece o coração, conhece o nosso íntimo, é quem estará no trono para nos julgar através de Jesus Cristo. O que as pessoas
O que as palavras faladas ou escritas mostram e que também um tom revela? Arrogância, pessoas que falam mal de outras, contam vantagens, se comparam, criticam tudo, mostra a arrogância que há no seu coração. Ou a vaidade, você vai no perfil de uma pessoa e você não consegue ver, é só selfie, mostrando o corpo, mostrando uma roupa, mostrando alguma qualidade e tudo mais, indica a vaidade, não é? O que você posta no seu perfil do Instagram, no Facebook, no Twitter, revela o que você é. Ou a falta de domínio próprio, tem pessoas que passam o dia inteiro só digitando, só conversando, sem parar, e no muito falar não falta transgressão, diz a palavra de Deus. Ou então as palavras e as imagens revelam a tolice e a insensatez de pessoas. Tem pessoas que expõem sua vida, a vida dos seus familiares, nos seus perfis das redes sociais. Eu me lembro quando eu era jovem que eu tinha um diário, eu costumava escrever tudo o que me acontecia. Só que esse diário era meu, ninguém via, era secreto, era meu. Hoje em dia as redes sociais viraram um diário aberto, que pode ser lido por todo mundo. As pessoas se expõem desnecessariamente, o que é pior, expõem a vida dos seus familiares, dos seus amigos. Ou às vezes o coração cheio de impureza transborda em palavrões, piadas sujas, postar vídeos e fotos sensuais. Às vezes a mágoa, a ira e o ódio se revelam através de acusações, ironia, sarcasmo, zombaria. A incredulidade do coração se expressa com ideias heréticas, a defesa e o compartilhar de pensamentos que não estão de acordo com a palavra de Deus. A irreverência do coração se revela com brincadeiras inconvenientes a respeito das coisas de Deus. As palavras demonstram o verdadeiro estado do coração, e é por isso que no dia do juízo, Deus vai julgar-nos através das palavras que nós proferimos, daquilo que nós postamos e daquilo que nós escrevemos. Meu último ponto aqui está no verso 37. Haverá apenas 2 resultados do julgamento pelas palavras ditas e escritas. O Senhor Jesus disse: pelas tuas palavras, ele está se referindo ao dia do juízo, serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenados. Justificados significa perdoados de todos os seus pecados, porque em vida nós nos arrependemos, não somente das nossas obras más, mas também das palavras ditas. Cremos em Jesus, arrependidos. Deus mudou o nosso coração, passou a ser uma árvore boa, um tesouro bom. E as palavras que vieram em seguida são a evidência. Palavras de perdão, palavras de encorajamento, palavras de verdade, palavras justas, cheias de graça, temperadas com amor. Não são estas palavras que vão nos salvar, mas é que elas expressam um coração que foi regenerado, expressam um coração que foi justificado pela fé na obra completa do Senhor Jesus Cristo. A pessoa que foi chamada por Deus, que foi iluminada pelo Espírito Santo, que verdadeiramente se arrependeu de seus pecados, que conhece a vontade de Deus, que teve o coração mudado e transformado pelo poder do Espírito Santo. Dali do coração regenerado, assim como da boa árvore, brotarão bons frutos, boas palavras, assim como de um bom tesouro sairão coisas boas. É por isso que as palavras servirão de evidência no dia do juízo. O segundo resultado é condenação. Verso 37, pelas tuas palavras serás condenado. Condenado ao sofrimento eterno, ao sofrimento eterno que Deus preparou para o diabo, para os seus anjos e para os ímpios, cuja impiedade, cuja incredulidade, desobediência e dureza de coração se revelaram por suas palavras, palavras críticas, palavras amargas, palavras sujas, palavras maliciosas, mentirosas, caluniosas, maledicentes, zombeteiras, cheias de escárnio e de profanação. Essas palavras mostram o verdadeiro estado de uma pessoa, por isso que no dia do juízo servirão de evidência para o julgamento delas. Primeiro ponto, a boca fala do que está cheio o coração. Segundo ponto,
de tudo que nós proferirmos, tudo que nós dissermos, nós daremos conta no dia do juízo. Terceiro ponto. Só tem duas possibilidades: ou você vai ser justificado, ou você vai ser condenado. E o que vai ser usado como evidência serão as palavras que você proferir. Quando morávamos em São Paulo, numa casa, nós tínhamos uma garagem para os carros que era feita de treliça de madeira. Era um negócio rústico, muito, muito legal, apenas para prover algum abrigo para os carros, não é? E a Minca, uma vez, ela resolveu plantar uma videira. Alguém, né, deu uma sugestão e ela plantou uma videira. A videira cresceu bonita e ela saiu se entrelaçando ali com as vigas da garagem. Ficou uma coisa linda e todos nós estávamos esperando quando sairia o primeiro cacho. E finalmente, depois de um tempo, brotou um cacho bonito, primeiro verdinho, aí depois elas foram ficando roxinhas, não é? E aí, quando finalmente nós provamos aquela uva, que desgosto, que decepção. Era tão amarga que não dava para chupar, não dava mesmo. E era tão bonita, mas era o que nós dizíamos, ela não era uma parreira boa. E como é que nós sabíamos? Pelo fruto amargo que ela produziu. Apesar de toda a beleza, a sua verdadeira natureza ficou evidente através do fruto que ela produziu. Seja honesto, avalie o seu coração. Mentiras, descontrole, ataque a outros, críticas, fofocas, palavrões, bobagem, palavras inúteis, expor-se em público, expor os outros. Confesse a Deus cada ocasião que você lembra. Peça perdão por todas as vezes em que você se lembra que cometeu estas coisas. Conserte o que for possível. Às vezes é necessário você ir até alguém e pedir perdão por ter falado calúnias, mentiras, injúrias contra aquela pessoa. Apague postagens, vídeos e fotos que são frívolos e peça perdão a Deus por isso. E peça que Deus opere uma mudança profunda em sua vida, porque o fruto do Espírito é domínio próprio. E mediante a união com Cristo você pode mudar nessa área. Se o seu coração for regenerado pelo Espírito Santo, suas palavras haverão de demonstrar essa mudança extraordinária. Eu termino aqui com uma orientação, 3 orientações breves. Primeiro, o que fazer quando você encontra, essa é a dificuldade que muitos têm, o que fazer quando encontramos irmãos cujas palavras revelam que algo está errado no coração deles, ou conversando, ou pelas redes sociais? Primeiro, vá conversar com essa pessoa em particular, manda uma mensagem para ela, e ore por essa pessoa. E lembre que o foco é o coração e não propriamente as palavras, mas vá conversar. Se você percebeu nas redes sociais ou conversando com alguém, em conversa, batendo papo, que a pessoa tem aquelas palavras erradas que demonstram que tem algo faltoso no seu coração, primeiro converse com ela em particular. Se necessário, porque não houve mudança, faça isso uma segunda vez, só que faça isso acompanhado, com gente que vá com você, e que lhe dê apoio nessa hora, para ficar tudo testificado. E, finalmente, busque ajuda pastoral para essa pessoa, mas não se cale. Se alguém contar uma piada suja, não ria. Se alguém compartilhar uma foto imoral, não passe adiante. Se alguém insinuar malícia, calúnia ou mentira contra outra pessoa, não concorde com isso, mas tome uma postura, devido à importância das palavras. Uma segunda palavra minha aqui é aos jovens da igreja. Não se impressione com a aparência de alguém. Procure conversar e conhecer o que a pessoa diz e o que ela escreve, porque a tendência dos jovens, não é, quando a gente é jovem, a gente fica muito impressionado pela beleza, pela aparência. Mas tira um tempo para conversar com a pessoa e, de repente, você vai ver que nem sempre a beleza física é acompanhada de um coração belo. Você vai encontrar jovens bonitos, mas que são extremamente vaidosos, arrogantes, incrédulos, com a mente suja, tolos, que só dizem bobagem e que, com certeza, não é o tipo de namorado ou companhia que você deseja cultivar. E, por último, a todos nós, é somente pela nossa união com o Senhor Jesus,
somente pela união com Cristo e pelo poder do Espírito Santo, que nossas palavras podem ser uma bênção para outras pessoas, instrumentos de Deus para abençoar a vida daquelas pessoas que nos ouvem e nos leem. Queira Deus aplicar essa palavra ao nosso coração. Nós vamos cantar nesse instante. Quero convidar o pastor Luciano a nos dirigir a Deus em um cântico espiritual de louvor e adoração, e depois nós iremos orar e encerrar esse momento de exposição bíblica. Pastor Luciano. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar, pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, Senhor. Oremos. Te damos graças, ó Pai, porque Teu Espírito Santo pode purificar a nossa boca, como aquele serafim que tirou uma brasa viva do altar e purificou os lábios do profeta Isaías, que disse: ai de mim, que sou homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Nós sabemos que aquela brasa tirada do altar, onde se queimavam os sacrifícios oferecidos em prol do Teu povo, representa o altar do Calvário, a cruz onde Teu Filho se deu por nós, de forma que o sangue dele pode tocar a nossa boca, o nosso coração, e nos purificar completamente. E nos dá, Senhor, um novo coração, de onde procedem palavras que abençoam, que edificam e trazem glória ao Teu nome. Eu oro, Senhor, pelo Teu povo aqui no Brasil. Dá-nos uma linguagem sadia, amorosa, uma linguagem verdadeira, sincera. Livra-nos das tretas nas redes sociais, onde os crentes perdem a paciência, xingam, usam palavrão, fazem acusações. Ó Deus, perdoa-nos. Isso não é típico do nosso povo, isso não faz parte do caráter cristão.
Ajuda-nos, ó Deus, a falar com graça, que a nossa palavra seja sempre temperada com sal, moderada pelo Espírito Santo. Usa, Senhor, as palavras do Senhor Jesus que foram expostas nessa manhã, no coração de todos que nos ouvem. Em nome dele nós oramos. Amém. Amém.